Bem-vindos ao canal Salmos em Palavras. Hoje, exploraremos a terceira parte do capítulo 5 do livro Carta aos Romanos, versículos 12 a 21. Adão e Cristo, comparação e contraste. Tradução. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram por transgressão semelhante à de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, há uma diferença entre a transgressão e o dom. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. O julgamento veio por causa de um só pecado e resultou em condenação. Mas o dom veio após muitas transgressões e resultou em justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a abundante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Pois, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta última parte, Paulo contrasta os efeitos da transgressão de Adão com o dom da justiça de Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, trazendo morte a todos os seres humanos. A morte reinou desde Adão até Moisés, e todos estavam sob seu domínio. Adão, como um tipo de Cristo, representa a entrada do pecado e da morte no mundo. Contudo, o impacto de Cristo é muito maior. Enquanto um só pecado trouxe condenação, o dom de Deus traz justificação após muitas transgressões. Paulo destaca o contraste. Se a morte reinou por causa da desobediência de um homem, muito mais aqueles que recebem a graça de Deus reinarão em vida através de Cristo. A obediência de Cristo, em contraste com a desobediência de Adão, traz justificação e vida para muitos. Paulo encerra com uma nota triunfante. Onde o pecado aumentou, a graça de Deus transbordou ainda mais. A graça reina através da justiça, trazendo a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Isso mostra a superioridade da obra de Cristo em comparação ao pecado de Adão, destacando a vitória final da graça sobre o pecado e a morte. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Salmos em Palavras para mais vídeos inspiradores. Comente e compartilhe este vídeo. Obrigado e fiquem com Deus.